Estamos aqui para mais um vídeo sobre Rebelde Netflix. Já tem vários e é sobre isso, tá tudo bem. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos e tem vários conteúdos por aqui sobre Rebelde RBD, Rebelde 2004 e também agora sobre a série da Netflix. Nesse vídeo em específico, a gente vai conversar sobre tudo que não funciona na série, na minha opinião. Quando eu postei meu primeiro vídeo de crítica de Rebelde Netflix, eu ainda tava em surto, tava muito animada, eu gostei muito da série. Pra mim a série tem um saldo positivo maior do que um saldo negativo, mas depois que eu fui absorvendo, eu reparei em algumas coisas que, na minha opinião, não foram muito bem desenvolvidas. Algumas histórias, alguns personagens, alguns detalhes da série Rebelde da Netflix que poderiam ter sido diferentes. O tema desse vídeo é tudo que não funciona na série. Então eu não vou ficar falando aqui sobre tudo que eu acho que funciona. Tem várias coisas que eu gostei, a série é muito legal de assistir, eu adorei, foi ótimo. E se vocês quiserem eu até posso trazer num outro momento um vídeo com o título Tudo que Funciona na série, mas aqui a gente vai falar sobre o que eu não gostei, o que poderia ter sido melhor. E aí você pode escrever nos comentários o que é que você acha que poderia ser diferente também. Na minha opinião, o maior problema da série é o tempo. Na verdade, é a falta de tempo. A gente tem poucos episódios, são 8 episódios de 35, 40 minutos cada. E isso não é tempo suficiente para a história se aprofundar nos seus personagens. Eu sei que esse é um formato completamente diferente e eu não sou a pessoa que acha que é justo comparar essa série que foi lançada pela Netflix com a novela Rebelde de 2004, mas é importante a gente considerar que a novela da Televisa, que veio pro Brasil pelo SBT, era uma novela com, 300, 400 capítulos. A gente tinha muito tempo de tela, a gente tinha muitas horas para que todos os personagens fossem abordados, para que a gente conhecesse a fundo cada um dos personagens, para que a gente visse as amizades, relacionamentos e questões familiares também sendo abordadas de forma profunda. Isso não acontece aqui na série da Netflix. O que a gente tem é um grupo de alunos novos que passam a estudar na Elite School para fazer parte do programa de excelência musical e que querem participar da batalha de bandas, mas no meio disso tudo a seita ressurge, a seita que foi pauta importante na novela de 2004, ressurge e começa a sabotar esses alunos. Esse é o conceito. E a gente vai falar com detalhes sobre tudo isso, mas eu já quero pontuar que, na minha opinião, a questão da seita poderia não ter aparecido nessa temporada. Eu acho que a gente poderia ter tido uma primeira temporada que abordasse realmente os personagens, que mostrasse pra gente quem são esses personagens, quais são as relações que eles têm com seus familiares, que estabelecesse as relações de amizade, de romance na história. E aí talvez a seita pudesse ter sido introduzida no final da temporada como um cliffhanger para a segunda temporada. E aí sim poderia ser abordada com um pouco mais de calma nas temporadas 2 e 3, por exemplo. É a minha opinião, é como eu vejo isso. Por quê? Na série a gente tem esses 8 protagonistas, 6 alunos novos e 2 alunos que já estudavam ali na Elite School, e a gente começa a perceber algumas características sobre cada um deles, mas nada é muito aprofundado. A gente sabe, por exemplo, que o Dixon, ele é colombiano, ele vem da Colômbia e ele tem uma família rica. E ele ganhou ali um presente do avô dele, foi o avô dele que criou ele. Mas e aí? O que isso realmente representa para esse personagem? O que isso realmente significa na personalidade dele? A gente sabe que a Andy, a gente vê no primeiro episódio, a primeira cena que a Andy aparece, a gente vê que ela tem um relacionamento ruim com o padrasto dela, que o padrasto dela não é muito legal. E que, por conta disso, a mãe dela acaba sendo um pouco submissa e não tão presente para a filha quanto poderia ser. Isso fica ali subentendido. Mas isso não é aprofundado, isso não é mostrado pra gente com um pouco mais de calma. A gente não vê as nuances disso tudo. Eu acho que na série a gente tem um pouco mais de aprofundamento na Hannah, no Esteban, no Luca e na MJ também mais pro final. A gente, na verdade, tem mais informações sobre esses personagens, mas ainda assim eu sinto que não é suficiente. A Hannah, a gente sabe que ela tá ali querendo ter uma vida, querendo ser levada mais a sério como artista, porque ela já tinha uma carreira, ela já tinha feito sucesso fora dali, mas ela sentia que ninguém levava ela a sério, ela quer mudar isso.
e ela também é filha da Pilar, e a Pilar não parece ser uma mãe tão legal assim, não parece ter melhorado muito como ser humano desde a novela de 2004, mas é isso, né? E ela toma ali a frente da maior parte das questões que a banda formada na série precisa resolver. Mas é isso, não vai muito além disso. O Esteban tem toda a questão com a mãe dele. Ele entra no colégio para se aproximar do Luca, porque a mãe dele desapareceu, ele achava que ela tinha morrido, ele descobriu que na verdade ela estava viva. E ele queria saber o que tinha acontecido de fato. E ele descobre, na temporada ele descobre que a mãe dele abandonou ele, porque na verdade ele era filho do pai do Luca, do Marcelo, mas isso também fica muito jogado. Ela só fala na cena em que ela aparece, mas ela não explica por que ela nunca mais voltou pra ver o filho, porque ela foi embora e abandonou o filho com o pai que nem era o pai biológico dele. Tudo isso é resolvido de forma muito rápida. O Luca, ele é um personagem de bastante destaque nessa temporada, até porque ele é um Colucci, ele traz esse peso do sobrenome da Mia. E a gente percebe que ele é um garoto que tem uma relação muito complicada com seu pai, que gostaria de ter a aprovação e o carinho acima de qualquer coisa do seu pai. E isso é abordado, porque o pai dele faz parte importante da narrativa. Mas poderia ter sido feito com um pouco mais de calma. A história dele poderia ter sido construída com um pouco mais de calma. A MJ, ela tem toda a questão dos pais religiosos, da família religiosa, isso é bem estabelecido na temporada, até porque os pais dela descobrem que ela mentiu e que ela tá no Elite Way School, ao invés de estar num conservatório religioso. Eles aparecem ali, querendo tirar ela, mas não é muito, ela também não tem muito destaque em relação a isso. Essa história aparece, eu acho que esses 4 personagens, Hannah, MJ, Esteban e Luca, têm mais aprofundamento do que os outros, mas ainda assim poderia ter sido melhor. A gente tem também os 2 alunos que já estudavam no Elite Way School, que são o Sebas e a Emília, que são personagens de destaque, eles fazem parte do núcleo principal. Só que assim, a Emília, o que é que a gente sabe sobre ela? A gente sabe que ela é brasileira, que ela é bolsista, que ela é ex-namorada do Sebas, e que aparentemente o Sebas tem alguma coisa ali segurando ela, porque ele ameaça revogar o visto dela e mandá-la de volta pro Brasil. Mas, e aí? Como ela foi parar no México? Qual é essa relação que ela tem com o Sebas? Qual é a dinâmica dos dois antes da história começar? Porque já é uma dinâmica que vem de antes, né? Então eu sinto que falta informação. O Sebas, na verdade, ele é um dos personagens de maior destaque e ele é o maior ponto fraco. Porque a gente não sabe quais são as camadas desse personagem. Tá, ele é filho da prefeita da cidade do México, que vai ser candidata à presidência, é uma política muito importante do país. Mas por que ele faz tudo o que ele faz na temporada? Por que ele quer destruir a banda que está sendo formada? Por que ele se envolve com a seita? Por que isso acontece? Nada fica muito claro. Quando eu penso, por exemplo, na dinâmica de relacionamento do Sebas com a Hannah, depois no Sebas com a Emília e também na Hannah com o Esteban, eu fico um pouco perdida. Porque eu acho que essa é a história mais forte que a gente tem de dinâmicas amorosas, no sentido de a dinâmica com mais tempo de tela, e acaba não tendo uma boa construção, porque a Hannah, ela entra no colégio namorando o Sebas. No segundo episódio, ela tá beijando o Esteban, e aí ela já tá meio apaixonada por ele, e aí ela termina com o Sebas e já começa a namorar o Esteban, e os dois já estão ali muito envolvidos naquilo, mas não existe uma construção. A coisa não acontece de uma forma gradual, que conquiste o público, que faça o público realmente se envolver com aquilo. Isso também vale para toda a questão do programa de excelência musical e da batalha de bandas. A gente vê essa galera entrando no colégio, tudo isso acontecendo, e a batalha de bandas dura o quê? 2 semanas. Eu ouvi alguém dizendo na internet, na verdade eu li alguém dizendo na internet, que essa primeira temporada corresponde a poucas semanas de tempo cronológico, né? De tempo na vida real. Então, tudo isso aconteceu muito rápido. A gente nem viu direito eles estudando no programa de excelência musical, eles trabalhando para melhorarem como artistas. A gente viu isso, sim, na temporada, mas muito pouco. E pra mim, todas essas questões sobre as quais a gente conversou se refletem e poderiam ser resolvidas, na verdade, da maneira que eu disse no começo do vídeo. Pra mim, essa temporada poderia ter focado só nos personagens, só introduzir tudo isso, porque já tem muita coisa ali, ao invés de passar a maior parte do seu tempo focando na seita.
A seita poderia ter surgido só no final da temporada como gancho para a próxima. Assim, eu acho que a gente poderia ter visto todas essas coisas se desenvolvendo melhor. E para mim, inclusive, a seita surge aqui com algumas questões. Porque eu já falei em outros vídeos, mas a seita em Rebelde 2004 existia como uma organização estudantil que visava deixar a escola apenas com alunos da elite. Então, essa organização, a seita, ela perseguia todos os alunos que eram bolsistas. Essa era a função. A função era fazer com que esses bolsistas desistissem de estudar no colégio, então o colégio ficasse apenas com alunos de famílias de prestígio, o que acabava trazendo discussões sociais e econômicas bem fortes para a trama. Aqui, quando a seita aparece, ela aparece aparentemente só com o objetivo de perseguir a banda que foi formada pelos alunos novos, fazer com que essa banda não participe de fato, não ganhe a batalha de bandas, e é só isso que eles fazem. E o trote que eles fazem ali no primeiro episódio é pedir para esses alunos cantarem uma música do RBD. Na novela de 2004, a seita tentava, queimar os alunos, matar os alunos afogados, ou causar um incêndio proposital. Tiveram cenas muito pesadas de perseguição da seita com esses alunos. E aqui a gente vai para um trote em que o trote é pedir para alunos que são músicos cantarem uma música do RBD. Isso pra mim não fez muito sentido logo de cara, logo quando eu assisti ao primeiro episódio. E outra, a Anitta, que é assistente da diretora do colégio, da Celina, faz parte da seita, mas por quê? O que ela ganha com isso? O que isso vai trazer pra ela? Quem é que tá envolvido com isso que realmente traria um benefício pra ela de alguma forma? Isso não fica claro. Ela menciona, no final da temporada, que a seita existe em todas as escolas, que cada escola tem a sua seita, mas isso também é só mencionado. É possível que seja melhor desenvolvido na segunda temporada. E eu acho que precisa ter um pouco mais de camadas ali, precisa de um aprofundamento maior na questão da seita para que ela faça sentido. Porque assim, a gente começa a temporada e assim que a gente entende que é dessa forma que a história vai ser conduzida, a gente aceita, eu pelo menos aceitei e segui me divertindo no restante dos episódios. E funciona pra mim, tudo certo. Mas quando a gente para analisar de forma crítica qual é o papel dessa organização na série da Netflix, não fica muito claro. Existe um objetivo ali, mas esse objetivo ele não é forte o suficiente para justificar o que está acontecendo na história, na minha opinião. Então, pra mim, todo o problema da temporada é esse, é ter introduzido essas duas coisas e ter focado na seita mais do que no desenvolvimento dos personagens, e a gente acaba com uma temporada que ela tem momentos muito bons, ela é muito legal e ela é bem fechadinha, mas que fica com alguns pontos cegos. Eu acho que uma outra coisa que falta em Rebelde Netflix é personagens secundários. Porque além dos 8 protagonistas e de algumas pessoas do elenco adulto, a gente tem uns 3 personagens secundários que aparecem, mas nenhum deles tem a sua própria narrativa. Em Rebelde Televisa, a gente tinha um elenco de, 30 alunos, e cada um desses alunos tinha uma questão, tinha uma família, tinha amizades, tinha narrativas e situações acontecendo. Eu sei que numa série o formato é completamente diferente e é necessário reduzir várias coisas. Só que a temporada coloca um mistério e pessoas estão por trás desse mistério, mas a temporada não me dá suspeitos pra me deixar em dúvida. Tanto é que a resolução ela acaba sendo um pouco óbvia de quem tá por trás da seita, porque tirando essas pessoas, a temporada não me dá nenhum outro suspeito. Mas ainda assim, existem coisas muito boas na série e eu acho que essa falta que a gente sentiu, e não fui só eu, né? Vi várias pessoas comentando sobre isso. Essa falta que a gente sentiu de aprofundamento nas histórias dos personagens pode ser resolvida muito bem nas próximas temporadas. Na segunda temporada já é possível que isso seja resolvido. Então eu estou com expectativas altas porque eu amei muito a série, eu gostei dos atores, eu gostei dos personagens. Eu acho que tem muito potencial e me trouxe uma sensação de nostalgia muito forte. Então assim, falei aqui tudo que eu acho que não funcionou e poderia ter sido melhor, mas eu tenho vários elogios e várias coisas que eu gostei. A série não é uma série ruim, não é nem de longe uma série ruim. Ela só tem algumas questões que poderiam ter sido melhor desenvolvidas. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem nos comentários o que é que vocês acham que também
Poderia ter sido melhor. Me digam se vocês concordam com os apontamentos que eu fiz aqui. E deixem um joinha se vocês gostaram do vídeo. Compartilhem com os amigos de vocês que também assistiram Rebelde Netflix. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tem vários vídeos saindo aqui sobre Rebelde, né? Já falei isso algumas vezes no começo desse vídeo aqui. Tem vários conteúdos e vou continuar cobrindo os lançamentos e as novidades e tudo que rola em Rebelde Netflix até que essa série termine. Combinado? Obrigada por ter ficado até o final, um beijo grande e a gente se vê numa próxima.